Beleza, galera? Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos de direito constitucional, nessas nossas questõezinhas. Vamos conversar agora sobre direito de nacionalidade, sobre nacionalidade, tá? Nacionalidade, tema que cai com muita frequência, viu? Não perca seu foco. Nacionalidade é um tema que cai muito em todas as provas. Aliás, essa parte introdutória, tá, do artigo 5º até o artigo 14, 15 mais ou menos, são os temas que mais caem na sua prova. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, ou seja, esse rolzinho que versa sobre direitos e garantias fundamentais, nossa, cai com muita frequência, cai muito e você não pode deixar de ler, principalmente os artigos que vão do 5º até o 17. Vou até dar uma estendida maior, do 5º ao 17, beleza? Queridos, nacionalidade, na minha Constituição, eu vou encontrar em 2 artigos, no artigo 12 e no artigo 13, tá? Mas faço também uma ligaçãozinha com um inciso lá do artigo 5º, que tem uma ligaçãozinha com nacionalidade, que seria o artigo 5º, inciso 51. Artigo 5º, inciso 51, também eu marcaria como um dispositivo ali relevante, um dispositivozinho ali importante para a sua prova. Beleza? Vamos aqui comigo? Vem aqui, ó. Marque comigo. Professor, onde é que eu vou encontrar os principais artigos para estudar sobre nacionalidade? Ó, na minha Constituição, artigo 5º, inciso 51 e 52, tá? E 52 seria interessante que você marcasse. E também artigo 12 e 13. Se bem que o artigo 13 dispensa até comentário. Eu me sinto um apresentador da MTV quando eu falo do artigo 13, tá? Olha só, artigo 13 diz assim, ó. Você não pode dormir sem saber. Olha só, lembra do apresentador da MTV, Furo MTV? Aí, ó, você não pode dormir sem saber, né? Artigo 13, ele vai dizer assim. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. Cris, deixa eu anotar, vai que cai. Eu tenho certeza que se isso cair na sua prova, você acerta. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. O professor comenta, né? Dispensa comentários, né? A língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Beleza? Aí o artigo 12 é interessante. Aliás, o artigo 12 desses, vem aqui comigo, desses, o artigo 12, sem soma de dúvidas, é o mais importante, tá? É o mais relevante aí para minha prova. Você não pode ir para a sua prova sem ler artigo 12. Não dá para ir para a sua prova sem ler artigo 12, tá? O artigo 12, ele vai tratar sobre os critérios de nacionalidade nata e sobre o critério de nacionalidade naturalizada, tá? Nato e naturalizado. Beleza? Queridos, vamos então aqui para a primeira questãozinha sem demoras. Ele diz assim: Homero obteve cidadania brasileira após processo de naturalização, porém o seu país de origem, a Jamaica, requereu ao Brasil sua extradição por crime comum, tá? Por crime comum. Uma questãozinha que trata sobre nacionalidade, sobre extradição, tá? Segundo a Constituição Federal, sua extradição só será concedido no caso. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre extradição. Vamos conversar um pouquinho. Extradição. Extradição, tá? Sobre a extradição. Quando eu falo aqui sobre extradição, tá? Quando eu falar aqui sobre extradição, o que é importante eu saber? Primeiro, fundamento, artigo 5º, tá? Artigo 5º, inciso 51 e 52, tá? Artigo 5º, inciso 51 e 52. O artigo 5º, inciso 51, diz assim, ó, que não haverá extradição de brasileiro, salvo se ele for naturalizado, tá? Salvo se ele for naturalizado. Então vamos aqui. Não haverá extradição de brasileiro, salvo se ele for naturalizado. Primeira pergunta. O brasileiro nato pode ser extraditado para minha prova? Não, não. O brasileiro naturalizado
poderia ser extraditado? Poderia, tá? Agora é o seguinte, o nato não poderia, o naturalizado poderia em duas situações. Primeiro, se ele cometeu um crime comum antes da naturalização, ou então um comprovado envolvimento em tráfico de drogas, tá? Vou repetir, tá? O naturalizado, ele poderia ser extraditado em duas situações, ó. Ou ele cometeu um crime comum antes da naturalização, ou haja um comprovado envolvimento em tráfico de drogas e entorpecentes na forma da lei. Crime comum tem que ser antes da naturalização. Tráfico de drogas pode ser a qualquer momento, ou antes ou depois da naturalização, tá? Antes ou depois da naturalização. Um detalhe que talvez seja interessante aqui, tá? O artigo 5º, inciso 52, diz que não haverá extradição. Vou repetir. Não haverá extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Queridos, se o Brasil não extradita estrangeiro por crime político ou de opinião, ele não extradita estrangeiro, ele vai extraditar um brasileiro? Aí é que não vai mesmo, tá? Então, queridos, não haverá extradição por crime político ou de opinião. Se a ABAN colocar, João será extraditado por crime político, Pedro será extraditado por crime de opinião. Queridos, o artigo 5º, inciso 52, tá? Artigo 5º, inciso 52 da nossa Constituição diz que não haverá extradição por crime político ou de opinião. Não haverá extradição por crime político ou de opinião. Beleza? Tranquilo aqui? Ótimo. Olha só, só a nível de curiosidade, tá? O Brasil não extradita se naquele país for crime e aqui não for. O Brasil não extradita se a pena lá aplicada for uma pena aqui proibida. Como, por exemplo, pena de morte, prisão perpétua, banimento, trabalho forçado, tá? Que são as nossas penas proibidas. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Regra, não haverá extradição, tá? Por crime político ou de opinião. E o Brasil não concede extradição de brasileiro, salvo se ele for naturalizado, tá? E aí, nesse caso, se o naturalizado cometeu crime antes da naturalização, ou então um comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Deixa eu fazer uma pergunta, tá? Imagina só, eu, Cristiano Lopes, sou brasileiro nato, fui passar férias nos Estados Unidos. Lá, numa discussão, matei uma pessoa, consegui me evadir, voltei para o Brasil. Os Estados Unidos pediram a minha extradição. Eu pergunto, o Brasil me extradita? Não. Por quê? O Brasil não extradita os seus brasileiros natos. Ele até pode extraditar o naturalizado. Em que situação, Cris? Em duas, tá? Ou ele cometeu um crime comum antes da naturalização, ou no caso de comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Beleza? Vamos aqui comigo? Olha só a nossa questãozinha. Opa! Vamos aqui, deixa eu voltar para a nossa questão. Ele diz assim, ó, olha a nossa questãozinha. 1, tá? Opa, passei para direitos políticos, não foi? 1, ele diz assim, Homero obteve cidadania brasileira após processo de naturalização. Porém, o seu país de origem, a Jamaica, requereu ao Brasil sua extradição por crime comum. Segundo a nossa Constituição, já que ele cometeu um crime comum, sua extradição só será concedida no caso letra A, tá? Crime político, o Brasil não concede extradição de crime político. Crime de opinião, também não, tá? Ó, de crime de opinião praticado antes, turma, não haverá extradição por crime político ou de opinião, tá? Não haverá extradição por crime político ou de opinião. Se o delito tiver sido praticado antes da naturalização, opa, essa é a nossa questãozinha, tá? Lembra que eu disse, ó, não haverá extradição. O Brasil não concede extradição de brasileiro, tá? Não será concedida a extradição de brasileiro, salvo se ele for naturalizado, tá? E se ele tiver cometido antes da naturalização, ou no caso de um comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Então, nesse caso, queridos, ó, vem aqui comigo, tá? Se o delito tiver sido praticado antes da naturalização. Questãozinha verdadeira, tá? Essa é a nossa, ó. Crime político não gera extradição, crime de opinião não gera extradição. Crime de opinião não gera extradição, crime político não gera extradição,
Portanto, realmente, nesse caso, ó, nossa questãozinha correta. Marca aí letra C de Crisinho. Beleza? Vamos para mais uma? Queridos, olha só o que nós temos aqui, tá? Questãozinha CESP diz assim: Marcos é brasileiro naturalizado. Norita é japonês residente no Brasil. E Tadeu é brasileiro nato, tá? E Tadeu é brasileiro nato. Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta à luz da Constituição. Vamos aqui só fazer um desenho rápido, tá? Ele trata de 3 pessoas. Vou tentar desenhar aqui nessa pontinha, só para a gente poder fazer o nosso desenho aqui. Marcos, Norita, Tadeu, tá? Ele diz que Marcos é naturalizado. Naturalizado. Marcos é naturalizado. Ele diz que Norita é japonês residente no Brasil. Então, Norita é estrangeiro. Estrangeiro. Se ele é japonês, ele é estrangeiro. E Tadeu, ele é nato, tá? E Tadeu é nato. Brasileiro nato. Beleza. Vamos aqui comigo, ó. Letra A. Marcos, que é naturalizado, não poderá ocupar o cargo de ministro do STJ. Falso, tá? Falso. Ele pode. Só lembra comigo, ó. O parágrafo 3º, artigo 12, parágrafo 3º, ele vai trazer o rol dos cargos que são privativos de brasileiros natos, tá? O rol dos cargos que são privativos de brasileiros natos. Nós temos aqui, ó, rol de cargos privativos de brasileiros natos, tá? O rol dos cargos privativos de brasileiro nato. Cargos que só podem ser ocupados por brasileiro nato, tá? Por exemplo, o cargo de presidente e vice-presidente da República. O cargo de presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do STF, carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Esses cargos só podem ser ocupados por nato. Cris, eu tenho que decorar? Claro que não, tá? Vamos gravar aqui no nosso mp3.com. Olha só, vamos aqui? mp3.com. Como assim, professor? Faz assim, ó. P3, né? .com. mp3.com, tá? Vamos então ver aqui comigo. Quais são esses cargos? O cargo de vamos primeiro para cá, ó, para os P's, presidente da República e o vice-presidente da República. Presidente da República e o vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal, tá? Vamos aqui repetir comigo. Presidente da República e o vice-presidente da República. Presidente da Câmara e presidente do Senado, tá? E presidente do Senado. Todos os ministros do STF. Todos os ministros do STF. Os membros de carreiras diplomáticas, os oficiais das Forças Armadas, e o ministro da Defesa e o ministro de Estado, tá? E o ministro de Estado da Defesa. Esses aqui são os nossos cargos privativos de brasileiros natos. Somente brasileiro nato pode ocupar, tá? Esses cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos. Deixa eu fazer uma pergunta, fica aqui na tela, tá? Se eu sou brasileiro nato pode ser deputado federal? Pode. O que ele não pode ser é o presidente da Câmara dos Deputados. O brasileiro naturalizado pode ser senador? Pode. O que ele não pode ser é presidente do
Senado. Cuidado, tá? O brasileiro naturalizado pode ser ministro do STJ? Pode. Do TST? Pode. Ele não pode ser do STF. O brasileiro naturalizado pode ser governador? Pode. Prefeito? Pode. O que ele não pode é ser presidente da República. Cuidado, tá? Então, nesse caso, nós temos um rolzinho de cargos que são privativos de brasileiro nato. Tu lembra, ó, mp3.com, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, os membros de carreiras diplomáticas, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Esse rolzinho, tá? Esses cargos só podem ser ocupados por brasileiros natos. Beleza? Deu para pegar direitinho? Ótimo, tá? Cris, temos mais? Temos. Mas os mais importantes são esses daqui, porque esses daqui estão lá no parágrafo 13 do nosso artigo 12. Beleza? Deu para pegar, né? Vem então aqui comigo para a gente responder essa primeira questãozinha. Ele diz assim, ó, Marcos não poderá ocupar o cargo de ministro do STJ. Falso, tá? Marcos não poderá ocupar o cargo de ministro do STJ? Falso, porque aqui ele poderá. Ele não poderia se fosse do STF. Então, questãozinha, ó, falsa, tá? Olha a outra. Se Norita residir no Brasil por 1 ano ininterrupto e não tiver condenação penal, terá o direito de requerer a nacionalidade brasileira. Também aqui, ó, falso, tá? Falso por quê, Cris? Quando eu falo na naturalização, quando eu falo em naturalização, a naturalização pode se dar de duas formas, tá? Ordinária, ou então extraordinária, tá? Ordinária ou extraordinária. Cris, quem é que pode se naturalizar de forma ordinária? Aqueles que são egressos de um país que adota língua portuguesa, tá? Língua portuguesa. Ora, se ele veio de um país que adota a língua portuguesa, como por exemplo, Moçambique, Angola, Portugal, tá? Ele precisaria residir aqui 1 ano para requerer a sua nacionalidade, a sua naturalização, tá? Como brasileiro. No entanto, os egressos de país que não adota a língua portuguesa, tá? Os de países que não adotam a língua portuguesa, por exemplo, ele veio da Inglaterra, ele veio do Japão, ele veio dos Estados Unidos, ele veio da França, da Bélgica, tá? Da China. Se ele veio de um país que não adote a língua portuguesa, ele teria que residir no Brasil há pelo menos 15 anos ininterruptos, tá? 15 anos ininterruptos para poder requerer a sua naturalização. Turma, ó, é importante. Nós temos a naturalização e nós temos o brasileiro nato. Nós temos o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. A naturalização, de acordo com a nossa Constituição, ela pode se dar pela via ordinária ou pela via extraordinária. Pela via ordinária, o estrangeiro vem de um país que adota a língua portuguesa e reside no país há pelo menos 1 ano, tá? E se ele não vem de um país que adote a língua portuguesa, ele tem que residir no país há pelo menos 15 anos. Vem aqui comigo na questão de novo, olha só. Se Norita, ele é japonês, ó, Norita é japonês. Se Norita residir no Brasil, tá? Por 1 ano, turma, se Norita é um estrangeiro, se ele veio de um país que não adota a língua portuguesa, errado. Se Norita residir no país há pelo menos 15 anos, tá? 15 anos. Falso. Olha a outra. Tadeu é nato, viu? Tadeu, ele é brasileiro nato, tá? Tadeu, ele é brasileiro nato. A banca diz assim, ó, Tadeu jamais perderá a nacionalidade brasileira. Tadeu é nato. Eu pergunto para você, o brasileiro nato, ele pode perder sua nacionalidade? Resposta, pode, tá? O brasileiro nato
também pode perder a sua nacionalidade, tá? Vem aqui comigo para a gente fazer mais uma observaçãozinha. Em se tratando de perda de nacionalidade, tá? Em se tratando de perda, é importante que você marque assim, ó. O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, também pode perder, tanto nato como naturalizado. Detalhe, o nato, ele perde de forma voluntária, tá? A perda da nacionalidade do brasileiro nato é uma perda voluntária, tá? Ora, Cris, espera aqui. Quer dizer que eu posso, Cristiano, olha só, eu sou cearense, tá? Moro aqui em Recife, mas sou cearense, filho de cearense, meu pai é cearense, minha mãe é cearense, no Ceará, eu pergunto, eu posso perder minha nacionalidade? Eu posso perder a minha nacionalidade nata? Posso. Aliás, tá, queridos, a própria Constituição estabelece assim, ó, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir uma outra nacionalidade. Nossa regra, ó, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir uma outra nacionalidade. A minha regra é a seguinte, se eu adquirir uma outra nacionalidade, eu perco a minha, tá? Imagina só, sou brasileiro nato, adquiri uma outra nacionalidade e fui morar nos Estados Unidos, me naturalizei lá nos Estados Unidos e digo assim, ó, não quero nunca mais na minha vida lembrar que eu fui brasileiro nato, tá? Aí eu vou requerer a perda da minha nacionalidade. O nato, ele perde de forma voluntária. Queridos, pelo amor de Nossa Senhora do concurso público, tá? Ó, o nato também pode perder sim a sua nacionalidade. Geralmente quando essa questão cai, os alunos em peso erram essa questão. Cuidado, o nato e o naturalizado pode perder. Agora o naturalizado ele perde, vem aqui comigo, o naturalizado ele perde por uma decisão judicial transitada em julgado, tá? O naturalizado ele perde por uma decisão judicial transitada em julgado. Agora, claro, não é qualquer decisão judicial transitada em julgado que vai fazer com que ele perca a sua nacionalidade. Mas uma decisão judicial transitada em julgado, olha só, em virtude de ato nocivo ao interesse nacional. Em virtude de ato nocivo ao interesse nacional. O nato, ele perde a sua nacionalidade em virtude de um ato nocivo ao interesse nacional, tá? Aqui é interessante. Marque que aqui é interessante, tá? Agora, perceba. Cris, o que é um ato nocivo de interesse nacional? Realmente a lei não trouxe, tá? A lei não trouxe. Um homicídio, uma tentativa de homicídio, seria um ato nocivo ao interesse nacional? Depende, tá? Por exemplo, se eu for tentar matar o presidente da República, eu acho que seria um ato nocivo ao interesse nacional. Tráfico de entorpecentes, tráfico internacional de pessoas, tráfico de entorpecentes, seria de interesse nacional. Então perceba, ó, tanto nato como naturalizado podem perder sim a sua nacionalidade, tá? Vem aqui comigo. Olha só, C, Tadeu jamais perderá? Falso, tá? O Tadeu, ele pode perder sim a sua nacionalidade, porque tanto nato como naturalizado podem perder. Depois ele diz assim, ó, Marcos poderá ocupar o cargo de oficial das Forças Armadas. Marcos é naturalizado. Lembra, ó, mp3.com? Pergunto, Marcos pode ser oficial das Forças Armadas? Não, tá? Não, tá? Cuidado, não. Sabe por que ele não pode, queridos? Ele não pode ser oficial das Forças Armadas, porque oficial das Forças Armadas é um cargo privativo de brasileiro nato, e nesse caso, nós temos, sabe o quê? Nós temos aqui um brasileiro naturalizado. Só lembra comigo, quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Não, turma, esse assunto cai demais, tá? Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Todos os ministros do STF, membros de carreiras diplomáticas, os oficiais das Forças Armadas e o ministro da Defesa, o ministro de Estado da Defesa. Beleza? Então aqui comigo, ó, letra E. Letra E, ele diz assim, Tadeu
não poderá ser extraditado para outro país. Tadeu é nato, tá? Tadeu é nato. O nato pode ser extraditado, lembra da nossa regrinha, tá? Artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo se ele for naturalizado, tá? Então, o nato, ele não será extraditado, tá? O nato, Tadeu é nato, ele não pode ser extraditado, tá? O naturalizado poderia ser. Em que situação, Cris? Ou no caso, tá? Ou no caso de comprovado envolvimento em tráfico de drogas, ou então se o crime comum foi praticado antes da naturalização. Beleza? Nesse caso, marque comigo letra E, tá? Letra E. Ótimo, tá? Questãozinha complexa, viu? Questãozinha um pouco mais trabalhosa, porque nós trabalhamos com vários e vários assuntos aqui, né? Mas foi tranquila, não é isso? Queridos, mais uma, tá? Mais uma. Terceira questão, deixa eu passar aqui, pronto. Olha só essa nossa questãozinha. Tício, filho de pais brasileiros, filho de pais americanos, perdão, Tício, filho de pais americanos, nasceu no Brasil, uma vez que seus pais são diplomatas e estavam no território brasileiro a serviço do seu país. Primeira informação, tá? Depois ele trata de Bruno. Ele diz, Bruno é filho de pais brasileiros, nasceu no México, uma vez que sua mãe estava nesse país a serviço da República Federativa do Brasil. Queridos, é o seguinte, essa questãozinha aqui, ela vai tratar dos critérios de nacionalidade nata. O Brasil, ele adota 2 critérios, tá? O Brasil adota 2 critérios de nacionalidade nata. O critério do jus soli e o critério do jus sanguinis, tá? Jus soli e jus sanguinis. Cris, como é que funciona? Jus soli, o critério do solo. Jus sanguinis, o critério do sangue. Vamos fazer algumas observaçõezinhas? Vem aqui comigo. Olha só. Opa, deixa eu voltar aqui, tá? O Brasil, tá? Ele considera como brasileiro nato na seguinte situação, ó. É nato, tá? É nato. Primeiro, ele observa o critério do jus soli, tá? Jus soli. Professor, como é que seria esse jus soli? O jus soli funcionaria assim, ó. O nascido no solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, de pais não estejam a serviço do seu país. É brasileiro nato, vou repetir, é brasileiro nato, o nascido no solo brasileiro, ainda que os pais sejam estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do seu país. Imagina só uma situação hipotética, tá? Imagina que um casal, vou até desenhar aqui para você, ó, imagina que um casal de argentinos estão passando férias no Brasil, tá? Casal de argentinos passando férias no Brasil. A Argentina estava grávida, tá? A Argentina estava grávida. E o filho nasceu no Brasil. Eu pergunto, o filho desses argentinos seria brasileiro nato? Resposta, sim, seria, tá? Porque eles não estão a serviço do seu país, beleza? Então seria esse o nosso primeiro critério. Aliás, deixa eu até voltar para a primeira questãozinha. Olha só. Tício, filho de pais americanos, nasceu no Brasil, já que seus pais são diplomatas e estavam no território brasileiro a serviço do seu país. Queridos, se os pais estavam a serviço do seu país, Tício seria brasileiro nato? Resposta, não. Tício não tem direito de ser nato porque os pais estavam a serviço do seu país. Seria brasileiro nato? Olha o nosso primeiro critério. Soli, o nascido no solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do seu país. Beleza? Queridos, como o nosso tempo está se esgotando, eu vou dar uma pausazinha agora e no próximo bloco a gente dá prosseguimento ainda sobre esse assunto, tá? Sai daí não, que eu volto já já.